Fala pessoal, maravilha! Tudo jóia? Vamos nessa, hein? Nós vamos conversar hoje sobre duração do trabalho, um dos temas mais importantes do direito do trabalho e efetivamente um tema muito relevante para a sua prova de concurso, tá? Eu sou o professor Vinícius Mota e você já me conhece daqui, né? Direito do trabalho, processo de trabalho, outras disciplinas às vezes, né? Também, mas sempre conectadas com o universo do trabalho e o universo previdenciário. Pois bem, do que a gente vai falar neste tema duração do trabalho, que é grande, né? Eu vou te apresentar algumas noções introdutórias, bem como eu vou falar contigo, né, de controle da jornada. E a gente separou também um sistema de compensação de jornada que é muito relevante e a gente vai falar dele um pouquinho neste bate-papo, beleza? Sem prejuízo, né, de em outros encontros nós retomarmos duração do trabalho, que é um tema gigantesco, tá? Eu acho mais interessante a gente falar bem, ainda que a gente fale de um assunto menor, mas que a live seja sempre instrutiva, que agregue para vocês. Tá joia? Então, uma alegria estar aqui com vocês, uma satisfação. Vamos nessa. A gente tem bastante coisa para ver. Qual que vai ser a dinâmica? A gente vai conversar, eu vou te apresentar um texto, a gente vai entender, vai esmiuçar e sempre que for pertinente a gente resolve uma questão. Show? Pois bem, deixa eu te trazer uma ideia importante inicial. No direito do trabalho prevalece um critério para se compreender o tempo em que uma pessoa se dedica ao trabalho. Nós chamamos isso de tempo à disposição. Então, se uma pessoa está na empresa, vamos supor, está na empresa, e ninguém deu nenhuma ordem para ela, e o trabalho dela depende de ordem, tá? O que eu vou fazer hoje? Alguém tem que te passar a ordem do dia. Se não falar nada, se não falar nada, você espera. Aí eu espero. Mas a pessoa já está na empresa. Ele levou meia hora para chegar à tarefa dela do dia. Essa meia hora, ela é remunerada ou não? Claro que sim, tempo à disposição. O tempo à disposição envolve o tempo em que você está executando ordens ou aguardando ordens. Executando ou aguardando ordens. Show? Tranquilo? Pegou? Facinho, né? Mais uma informação importante. Não esquente a sua cabeça com a designação. Duração do trabalho, carga do trabalho, jornada de trabalho. Eu vou te esclarecer, mas não esquenta com isso para sua prova. Jornada do trabalho, tecnicamente, diz respeito às horas trabalhadas no dia. Lembra do jornal? Aquele negócio que vendia num lugar que também quase não existe mais, que é a banca de jornal? Lembra o jornal, aquele monte de papel que sujava a mão, que se abria e ficava lendo assim? O jornal, a palavra jornal, se refere à ideia dia. Buongiorno, buongiorno, é o dia. Então a jornada diz respeito às horas trabalhadas no dia. Isso a gente vai ver na legislação, mas não esquente. Não vai ficar pensando, nossa, é jornada ou é carga semanal? Não é para esquentar com isso. Mas é importante que você conheça essas expressões. Professor, eu quero me referir a quanto uma pessoa trabalha na semana. Posso falar jornada semanal? Tem gente que fala, tá certo? Não tem problema. Na prova de concurso não tem problema. Na jornada é o dia. Quanto uma pessoa trabalha na semana, é a duração do trabalho na semana, é a carga semanal, é outra coisa. Beleza? Mas não é para você sofrer com isso. Eu quero você tranquilo, tranquila, em paz, pronto para acertar a questão e trazer para casa. Show? Muito bem? Show? Chega mais. Noções introdutórias. Na composição da jornada e da duração do trabalho, por isso que é... professor. O ordenamento jurídico brasileiro no Brasil é a regra do mundo? Não. Adota principalmente, ou seja, não de maneira exclusiva, o critério do tempo à disposição do empregador. Beleza? Nesse sentido, é o texto do artigo 4º da CLT. Considera-se como de serviço efetivo.
o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, essencialmente, se a pessoa está trabalhando, cumprindo as suas ordens, tranquilo. Mas o que você tem que guardar daqui? Ainda que a pessoa não esteja executando a ordem, mas ela já esteja à disposição, esse tempo deve ser considerado, tá bom? Outra coisa importante que eu vou te apresentar uma ideia, né? Veja só, a reforma trabalhista, ela mexeu no tema da duração. E ela vai estabelecer algumas regras que ainda precisam ser objeto de análise pelos tribunais para ver se é isso mesmo. Mas no momento, se está na CLT, está na sua prova. Tá bom? Então a reforma trabalhista, e tenha em vista o que eu vou te dizer, ela está conectada com uma ideia de flexibilização do direito do trabalho, reduzir a proteção trabalhista. O que eu estou te dizendo não é nem opinião, é fato. A análise de todo mundo que pensou sobre a reforma trabalhista chega a esta conclusão. O que muda é a motivação, a finalidade ou a justificativa desta redução de direitos. Ah, é bom para a economia. Ah, é ruim para... É outra história. Né? O que eu estou falando é uma perspectiva positiva. Ela reduz direitos. Nesse sentido, resta estabelecido lá uma disposição que, por exemplo, traz o seguinte. O tempo de trabalho, o efetivo tempo de trabalho se inicia quando o empregado está efetivamente no seu posto de trabalho. Isso é importante você guardar, né? Quando ele efetivamente está no seu posto de trabalho. Professor, mas isso é óbvio, né? Você vai no escritório, faz sentido você imaginar que o trabalho começa quando a pessoa senta na mesa. É, eu sei. Mas e em grandes plantas industriais? Em que o ponto está lá na entrada da empresa ou num setor ali intermediário, só que a pessoa precisa atravessar a empresa e isso leva mais de 10 minutos, leva mais de 15 minutos. Tinha uma conversa aqui, uma conversa jurídica sobre: eu considero que esse cara está à disposição desde a hora que ele passou do portão? Desde a hora que ele bateu o dedinho? Ou quando ele atravessou a empresa depois de 10 minutos? Ou, por exemplo, o trabalhador chegou na empresa e ele precisa colocar o seu uniforme. Ele já está na empresa. Mas eu considero, por exemplo, uma pessoa que trabalha no metrô, tá bom? Um tema quente agora, né? Imagina, você chega no metrô, existe uma vestimenta que você precisa colocar, questões importantes de identificação, que é muito importante quando você usa o metrô, e também equipamento de proteção individual. Você precisa vestir tudo isso. Tá bom, eu cheguei no metrô, sou funcionário do metrô. O meu tempo de trabalho começa quando eu chego na estação? Ou só depois que eu coloquei meu uniforme? Tudo isso gera um debate jurídico. Eu vou te apresentar o contexto e o que você tem que levar para a sua prova. Porque esse é o foco, tá bom? Vamos nessa? Então chega mais, vem comigo aqui. Olha só. Tá? Aqui a gente já explicou, né? Portanto, deve ser considerado na composição da jornada não apenas o tempo em que o empregado está efetivamente executando alguma tarefa, mas também o tempo em que ele permanecer à disposição, aguardando ordens. A gente já falou disso, né? Vem comigo. Agora, o que eu quero trazer para você aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Esse é o tópico do momento. A nova redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, na parte inicial, sugere em interpretação literal que para o início da jornada deve ser considerada a efetiva ocupação do posto. O que eu quero que você leve para a sua prova? Que deixa eu ver se eu acerto aqui dessa vez, essa disposição está na CLT.
Se esse é o texto da CLT, este é o texto que você leva para sua prova. Eu vou te apresentar uma contradição, mas leva este texto para a sua prova. Se a prova não falar nada, se ela não especificar, se ela está te perguntando da CLT, se ela está te perguntando da jurisprudência, você vai nesse sentido aqui. Efetiva ocupação do posto. Sentou na mesa? Começa o relógio. Tá bom? Mas é meu dever te explicar que esta não é a única forma de se entender isso. Tá bom? E eu vou destacar com você uma outra perspectiva que podemos, neste momento em que eu gravo esta aula, te dizer que ela está em contradição com a súmula. Tá? Aparentemente, essa diretriz se choca com o entendimento exposto na súmula 429 do TST. O que esta súmula do TST apresenta? Né? Segundo o qual, o entendimento, né? Segundo o qual, deve-se considerar tempo à disposição do empregador, entre aspas, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários, tanto na ida como na volta. Supere 10 minutos diários no total. Se te perguntar na prova, vamos supor, de acordo com o TST, o tempo entre a portaria e o local de trabalho ou efetivo posto de trabalho deve ser computado, como você está prestando TRT, se te perguntar de acordo com o TST, se for na jurisprudência e a banca pode fazer essa escolha de te perguntar em conformidade com a jurisprudência, aí você deve responder que este tempo é considerado, esse tempo ele é computado, esse tempo é contado no tempo de trabalho, nas horas trabalhadas naquele dia, por exemplo. Se a banca não fala nada, você vai na diretriz da CLT. Tá bom? Por quê? Porque é a diretriz mais recente. Beleza? E se a banca perguntar de acordo com a CLT, aí não tem estresse. Aí tá fácil. Você já disse que é a efetiva ocupação do posto. Beleza? Tá bom? Muito bem. Pessoal, mais uma... Aliás, só um parênteses. Veja como a CLT agora está se contrapondo a esse texto. Essa é uma dinâmica nas súmulas e na CLT, tá bom? Então, sempre que você estiver estudando a reforma trabalhista, fique muito atento para ver se o que você está estudando não acaba se conectando com uma súmula. E aí, no sentido de contradizer esta súmula. Beleza? Tá bom. Outra coisa importante que eu preciso trazer aqui para você, que também aparece na prova, tá? Também aparece em prova. Deixa eu ver uma coisinha aqui, se eu tô com tudo... Não, tá tudo certo aqui. Vamos lá. Ó, gente, pelo nosso tempo aqui, eu acho que a gente não vai conseguir falar de tudo que eu quero falar, não. Mas sem prejuízo, vamos nessa. Vem cá. Outra coisa que aconteceu na reforma trabalhista, que vai aparecer na sua prova, as bancas têm cobrado bastante esse tema, é o seguinte. Se nós temos essa diretriz da efetiva ocupação do posto, estamos pensando e meditando sobre o tempo à disposição, que é executando ou aguardando ordens. Mas a prática cotidiana evidencia que há diversas situações nas quais o trabalhador está na empresa, mas ele não está aguardando nem executando ordens. E aí, efetivamente, aqui o legislador foi muito correto, né? Estabelecendo que, numa medida de justiça, eu não posso considerar dentro da jornada os momentos em que o trabalhador faz a opção de ficar na empresa sem executar ordens e sem aguardar ordens. Vamos lá, né? Imagina o seguinte, você trabalha num lugar, vou dar um exemplo concreto, né? Você trabalha num lugar que é barra pesada. Quando eu morava em São Paulo,
agora eu moro no interior, que é um sossego. Quando eu morava em São Paulo, né, eu lembro de um caso que eu peguei de uma trabalhadora que ela morava num bairro, não vou especificar para não dar muita dor de cabeça, mas ele era próximo da Marginal Tietê. E vários estabelecimentos ali antigamente eram fábricas. E aconteceu, né, dessas fábricas irem embora, ficarem só alguns estabelecimentos comerciais e poucos residenciais. Ou seja, não ficou um lugar muito vigiado pela segurança pública e é um espaço, assim, barra pesada. Sabe assim? Não recomendo que você saia andando com o seu celular ali, assim, porque não vai dar certo, tá bom? Tá? E aí, o que esses trabalhadores faziam nessa empresa? Eles tinham muito medo de ficar na via pública. Então, chegava e já entrava na empresa. Antes de começar o horário de trabalho, já ficava lá. Ou se, por exemplo, está esperando uma carona, está esperando o carro do aplicativo, espera dentro da empresa. Terminei meu dia? Terminei, mas eu não vou ficar na rua. Eu vou ficar aqui dentro. Para evitar algum problema. Veja, a pessoa optou por ficar na empresa pela insegurança da via pública. Ou então você está lá na empresa, você está esperando a sua carona e está chovendo. Não, acabou. Vai tomar chuva, fica da porta para lá tomando chuva. Não, você espera dentro da empresa. Faz sentido? Há trabalhadores que são religiosos e empregadores também, enfim. E aí eles promovem uma prática de, sei lá, preces, orações na empresa uma vez por semana. Tem empresa que tem uma quadra de futebol. E o pessoal joga toda quarta-feira lá, tá bom? Joga uma bola. O pessoal fica no pebolim. Todas essas atividades que não estejam conectadas com o universo do trabalho, ainda que o trabalhador esteja dentro das dependências do empregador, não pode ser considerado tempo à disposição. É o que está na lei, tá bom? Chega mais, veja só. Vou trazer aqui para você. Além disso, o novo entre aspas, né? Parágrafo 2º do artigo 4º da CLT prescreve, estabelece, né, que não deve ser computado na jornada de trabalho o tempo no qual o empregado, olha só, por escolha própria, adentre ou permaneça no estabelecimento empresarial. Adentre ou permaneça na empresa. Cheguei mais cedo, mas aqui é barra pesada, vou entrar. Mas você vai começar a trabalhar daqui 20 minutos. Não, eu vou ficar aqui na rua, porque senão eu não trabalho hoje. A coisa vai ficar ruim. Tá bom? Adentre ou permaneça no estabelecimento empresarial fora de seu efetivo horário de trabalho. Por conta de insegurança nas vias públicas, más condições climáticas ou para exercer atividades particulares como práticas religiosas, descanso, tirar uma sonequinha, lazer, jogar um FIFA, estudo. Terminei o trabalho? Terminei, mas eu vou ficar aqui na empresa que eu quero estudar para a prova de daqui a pouco da faculdade. Alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, tomar um banho. Veja que tudo isso aqui é evidente que a pessoa não está conectada ao trabalho, né? Mas está dentro da empresa. Lembrando que este tempo aqui não será computado na jornada, é evidente. Terminou o dia, terminou, a gente está jogando aqui um Call of Duty. Não, né, cara? Você não vai ganhar horas extras com isso, a menos que esse seja o seu trabalho, aí você é uma pessoa felizarda. Né? Você já se garantiu como gamer, que Deus ilumine, né? Mas vamos lá. E aí, mas tem uma outra, que essa aqui você precisa ter atenção redobrada, tá? Eu não vou conseguir fazer o que eu queria fazer aqui. Né? Atenção redobrada, porque essa aqui é a que mais aparece na prova, porque ela tem uma condição. Olha só, troca de roupa ou uniforme
quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Vamos de novo. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que isso aqui quer dizer? É o seguinte, ó. Vamos imaginar que a empresa estabeleceu um uniforme para os trabalhadores. Maravilha, ela tem essa possibilidade. Artigo 456A da CLT, 456A maiúsculo da CLT, estabelece que a empresa pode dispor sobre uniformes. E já podia antes desse artigo. De toda sorte, né? Veja, o trabalhador pode ter um uniforme bonitinho, mas ele faz assim, quer saber? Eu não vou pegar o busão, não vou pegar o metrô com o uniforme. Eu vou deixar o meu uniforme lá na empresa ou eu vou levar numa sacola e quando eu chegar na empresa eu prefiro me trocar aqui. Top! Este tempo, de acordo com o que a gente leu, não será considerado na sua jornada, porque ele escolheu. Mas há situações em que é necessário que a troca de uniforme e de roupa se dê efetiva e exclusivamente no ambiente da empresa, no estabelecimento comercial. Basta nós considerarmos a situação, por exemplo, de enfermeiros. É nítido que enfermeiros não devem estar de uniforme no metrô, seja para não espalhar agentes contagiosos e seja para não infectar a sua roupa e atender os pacientes. O enfermeiro precisa se trocar na empresa. Quando existe essa necessidade, ela está conectada ao mundo do trabalho. Portanto, esse tempo de troca de uniforme deve ser considerado como tempo efetivo. Então vamos lá. O enfermeiro, a enfermeira chegou na empresa às 9 da manhã, colocou o dedinho no ponto às 9 da manhã. E aí foi se trocar. E eventualmente fez a sua higiene também, mas vamos usar o texto da lei. Foi se trocar. Deu 9h15, 9h08. E aí a pessoa conseguiu ir lá para o ponto onde ela atende o pessoal. Esse tempo de troca de uniforme é contado na jornada. Tá bom? Olha só. Troca de roupa ou uniforme quando que não é contado? Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Ou seja, quando que é contado? Quando houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Tá bom? Vamos ver em prova isso aqui, ó. Como que funciona? Vamos lá. FCC 2022. TRT da maravilhosa Bahia. Olha só, oficial de justiça, o melhor cargo de TRT. Há quem diga que é melhor até do que magistrado. Fica aí a reflexão. Vênus é recepcionista de uma clínica odontológica e, por razão de seu trabalho, precisa trabalhar uniformizada, realizando a troca de vestimenta na entrada e na saída, no vestiário da clínica. Essa questão é mal formulada, então a gente vai com muita calma, tá? Nessa hipótese, sabendo que Vênus chega 10 minutos antes e sai 10 minutos depois da jornada contratual, e aí, outro exemplo, né? A pessoa começa às 9, ela chega às 8h50 para se trocar. O trabalho dela termina às 6, ela se troca, sai 6h10. Vênus chega 10 minutos antes e sai 10 minutos depois da jornada contratual para a realização da troca e destroca, com base no que prevê a consolidação das leis do trabalho, a empregada. Esse é o contexto. Veja que aqui a gente pode até imaginar que essa troca é obrigatória, mas não está escrito isso de maneira específica. E veja que ela é recepcionista. Ela não está lidando no trato efetivamente com o paciente ali,
é numa situação em que ele está deitado na maca com a boca aberta. Vamos lá. Letra A. Em nenhuma hipótese fará jus aos minutos extras diários, eis que a uniformização não compreende tempo à disposição do empregador. Está errado. A letra A está errada. Por quê? Porque depende se essa troca deve acontecer obrigatoriamente na empresa ou não. Tá bom? Desde que a uniformização nas dependências da empresa não seja uma exigência do empregador, não será credora de horas extras por não se configurar nessa situação tempo à disposição do empregador. Veja, deixa eu ver se eu vou acertar aqui, vou, que é aqui a letra H. Troca de roupa uniforme não vai ser contado na jornada quando não houver obrigatoriedade. Olha só. Desde que a uniformização nas dependências da empresa não seja uma exigência do empregador, não será credora de horas extras. Tá certo. Tá? Vamos lá. Letra C. Terá direito a 20 minutos extras diários em qualquer situação. Não é qualquer situação. Letra D. Fará jus a 10 minutos extras diários em qualquer situação. Não é qualquer situação. Depende se é obrigatório ou não se trocar da empresa. E será credora de 5 minutos extras diários. Não tem de onde tirar esses 5 aqui, tá bom? Então é a letra B, embora não seja assim uma questão tão bem formulada, tá? A gente tem mais uma aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Agora, ó, é isso mesmo. Também da FCC, agora do TRT da 9ª Região Paraná, certo? O mesmo tema, só que com uma outra perspectiva, uma outra forma de cobrar. Vem comigo aqui. Maria é enfermeira e labora no Centro Cirúrgico Hospital Vida Melhor, em escala de revezamento 12 por 36, das 7 da noite às 7 da manhã. Em razão do uso obrigatório de vestimenta privativa, Maria deve realizar a troca de roupas nas dependências do hospital e apenas então registrar o início da jornada de trabalho no relógio de ponto localizado no centro cirúrgico. Veja, ela chega antes, se troca e depois bate o ponto. Beleza. O tempo que ela chegou antes, conta ou não conta? A enfermeira leva cerca de 22 minutos diários para a troca do uniforme no início e no final da jornada de trabalho. Diante dos fatos apresentados, o tempo gasto pela empregada. E aí, professor? Veja, uma coisa. Utilizar o uniforme ser obrigatório é uma escolha do empregador. Onde essa troca vai ser realizada também é uma escolha do empregador. Pelo que a gente está vendo aqui, a gente já pode deduzir que por ser enfermeira e trabalhar num centro cirúrgico, é bem provável que exista a necessidade de que essa troca se dê no ambiente de trabalho. Se não falar nada numa dessas questões, esse é o entendimento que a gente tem que buscar. Mas é possível que as alternativas evidenciem isso, né? Vamos lá. 22 minutos, né? É considerado tempo à disposição do empregador pela obrigatoriedade da troca de roupa nas dependências da empresa, se é na empresa mesmo, né? E por extrapolar o limite de 10 minutos diários. Faz sentido isso, tá bom? É considerado tempo à disposição do empregador porque extrapolou o limite de 20 minutos. Não, o limite a ser ultrapassado é um limite de 10. É considerado tempo à disposição do empregador, mas o período não será computado na jornada. Não, né? Se é tempo à disposição, é um tempo computado. Não será considerado tempo à disposição porque 12 por 36 engloba a troca de roupa. Não. Não é considerado tempo à disposição, já que houve efetivo trabalho durante o período. Já que não houve. Boa questão. Mas se a troca de roupa é necessária para viabilizar o trabalho e ela se dá lá no ambiente do trabalho, lá no estabelecimento, deve ser considerado sim. Tá bom? Então aqui, ó.
é considerado tempo à disposição do empregador? Veja, pela obrigatoriedade de troca de roupa nas dependências, tá bom? Esse é o elemento essencial. Beleza? Tá joia? Tem que trocar na empresa? Computa. Não precisa trocar necessariamente na empresa? Não entra na jornada. Vamos nessa? Chega mais. Vamos amarrar essas ideias aqui, tá bom? Duração normal do trabalho. A gente já entendeu o que é tempo à disposição. Agora, quanto dura o trabalho? A leitura conjunta do artigo 7º, 13 da Constituição Federal e do artigo 58 da CLT, evidencia que a duração normal do trabalho será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vem comigo aqui que a gente tem bastante coisa para ver. Primeira coisa, se são 8 horas por dia e 44 na semana, em tese, uma pessoa trabalha de segunda a sexta, por exemplo, 8 horas por dia. Em 5 dias, isso dá 40 horas. Estão faltando aí 4 horas. E ela vai trabalhar no sábado 4 horas. Então, trabalhar no sábado não quer dizer nada demais. São as 44 horas. Esse é o limite constitucional geral. 8 horas por dia, 44 horas na semana. 8 horas de jornada, carga semanal de 44 horas. Professor, pode contratar para menos? Claro. Professor, pode contratar para 40 horas na semana? Pode, naturalmente. Segunda a sexta, 8 horas. Sem precisar ir no sábado? Pode. Professor, pode contratar por menos? Pode. Há situações, por exemplo, de 25 horas para baixo, que nós já chamamos isso de jornada parcial. Tema para um outro bate-papo. Mas é possível contratar para 20 horas na semana. Beleza? Professor, não existem algumas profissões que têm jornadas reduzidas? Existe. Então a gente pode considerar jornalistas, bancários, advogados. A legislação estabelecerá limites menores. Músicos. Fique atento na sua prova de TRT se o edital está exigindo regramento sobre essas categorias em específico. Aí eu até recomendo que você decore essas jornadas menores. Elas não têm alta incidência, mas podem aparecer, tá bom? Jornadas de 5 horas, jornadas de 6 horas por dia, jornadas de 4 horas por dia, tudo isso existe. O que nós estamos vendo é o regramento geral, o regramento comum. Tranquilo? Beleza? Tá bom. Mais uma coisa importante. Essa duração de 8 horas por dia e 44 horas semanais, tanto o artigo 7º, 13 da Constituição, como o artigo 58 da CLT, possibilita que as partes, seja numa perspectiva individual ou coletiva, a gente vai ver no detalhe, entabulem ajustes, acordos de compensação. Você trabalha mais, depois trabalha menos. Você trabalha mais, depois trabalha menos. Ou então você faz o seguinte, você já monta a jornada para compensar algumas dessas horas. Quer ver um exemplo? Você já viu alguém, ou você eventualmente, já trabalhou 8 horas e 48 minutos por dia? De segunda a sexta? 8 horas e 48 minutos. Esses 48 minutos, nesse formato, não tem nada a ver com horas extras. São 48 minutos de segunda a sexta que, somados, correspondem a 4 horas. Então, em vez de trabalhar no sábado, você pega as 4 horas do sábado
e dissolve de segunda a sexta. 44 minutos. Já vi aparecer em prova de TRT a figura da semana espanhola. Em uma semana você trabalha 5 dias, no outro você trabalha 6. Em uma semana você trabalha 40 horas, na outra semana 48. 40, 48. 40, 48. Qual que é a média? 44 horas. Beleza? Show? Funciona, né? Outro formato de compensação, e aqui eu vou pincelar, vou trazer pra gente, né? Trazer a ideia, já vou buscar amarrar, e depois eu te trago mais 2 informaçõezinhas básicas aqui, né? Pra gente conseguir fechar tudo. Qual que é o sistema de compensação campeão de atenção da nossa parte? Banco de horas. O que você precisa saber sobre esse banco de horas hoje? Banco de horas é o seguinte, a pessoa não vai compensar ao longo da semana, necessariamente. A pessoa tem um período de até 1 ano para fazer a compensação, quando esse banco de horas ele é estabelecido por norma coletiva. O sindicato criou o banco de horas. Você tem 1 ano para fazer a compensação. Então eu trabalhei a mais em janeiro, vou poder sair mais cedo em outubro. Beleza, está dentro de 1 ano. Claro, o banco de horas não significa que você vai trabalhar 24 horas por dia, né? Tem um limite, tem uma média que tem que ser respeitada. Mas você trabalha a mais e depois você trabalha a menos. Qual é o pulo do gato do banco de horas? Para sua prova. Quando esse banco de horas for estabelecido diretamente entre o empregador e o empregado, o que pode, e pode desde a reforma trabalhista, este banco de horas terá duração máxima de 6 meses. Banco de horas estabelecido de maneira individual, duração máxima de 6 meses para compensar. Banco de horas estabelecido por negociação coletiva, pode ir além, pode ter 1 ano para compensar. Compensar em 1 ano. Beleza, tá joia? Vamos nessa aqui. Vamos trazer as ideias aqui, vamos amarrar essa belezura. 2 informações importantes. Nós falamos do limite. 44 na semana ou 8 horas por dia. Regra geral. É importante registrar que para os estabelecimentos, e a jurisprudência nem fala estabelecimento, fala empresa, mas esse é o texto da lei, estabelecimentos com mais de 20 empregados, mais de 20 trabalhadores, mais de 20 funcionários, é obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, ou seja, é uma atribuição do empregador, ele precisa fazer o registro da jornada, tá bom? É obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída. Professor, se a empresa tem 15 funcionários, não é obrigatório. Embora seja conveniente, não é obrigatório. Quando que é obrigatório? Mais de 20. Professor, eu li uma súmula que falava mais de 10. Está ultrapassada. Ah, é verdade essa história aí, né? Reforma trabalhista mexeu com muita súmula. Tá bom? Mais de 20 trabalhadores. E esse registro pode acontecer por qualquer meio idôneo, eficaz de registro. Seja manual, mecânico, eletrônico, permitindo-se a pré-assinalação do período de repouso, conforme a nova redação do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, alterado pela 13.874 de 2019. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Qualquer meio. E pode ter a pré-assinalação dos períodos de repouso. Né? Então, seu horário de almoço, do meio-dia a 1. Toda variação aí você marca, mas já está ali assinalado. Tá? E mais uma coisa para eu fechar com você. Esse aqui eu preciso que você esteja muito atento, tá?
fazer o seguinte, eu vou te explicar e eu já venho para o texto e a gente amarra. Vem comigo aqui. É evidente, né, que a pessoa não vai chegar todos os dias exatamente no mesmo horário de trabalho. Suponha que ela comece a trabalhar às 8 da manhã. Vai ter um dia que ela chegou às 7h58. Vai ter um outro dia que ela chegou 8h03. Essas variações pequenas, a gente poderia fazer uma escolha de anotar todas na ponta do lápis. Mas a lei preferiu um outro critério. As pequenas variações não serão consideradas. Não devem ser consideradas. A lei preferiu simplificar. Só vamos prestar atenção se essas variações forem superiores a 5 minutos. Seja porque chegou mais cedo, então trabalhou mais, seja porque chegou mais tarde, trabalhou menos. Eu nem estou falando, pessoal, de banco de horas. Eu estou falando do registro do horário do trabalhador. Que horas ele chegou? Que horas ele saiu? Mas veja, nós temos pelo menos 4 marcações no dia e muita gente esquece isso. Tem a hora que você chega, tem a hora que você vai almoçar, a hora que você volta do almoço e a hora que você vai embora. Não são 2 marcações quando você entra e quando você sai. São 4. Quando você entra, quando você sai para almoçar, quando você volta do almoço e quando você vai para casa. Veja. É por isso que a lei estabelece o seguinte. Olha só. Não vamos considerar essas variações que nem cheguem a 5 minutos. Esquece. Mas essas pequenas variações devem ser contadas se somadas ultrapassarem 10 minutos diários. De novo, as pequenas variações a gente não vai considerar. Se não passou de 5 minutos, não liga. Mas vem cá, se essas pequenas variações que não ultrapassaram 5 minutos, somadas no dia, ultrapassem 10, aí você vai considerar. O trabalhador chegou 4 minutos mais cedo. Foi almoçar 4 minutos mais tarde. Já deu 8. Voltou do almoço 4 minutos mais cedo. Já deu 12. Foi embora 4 minutos mais tarde. Já deu 16. Deu 16, ultrapassou 10, você conta os 16 minutos. Olha só. Estabelece o parágrafo 1º do artigo 58 da CLT que as variações no horário de registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários, não serão descontadas nem computadas para os fins de jornada extraordinária. A gente vai ver de novo, porque isso aqui é complicado, só que eu vou dividir. As variações no registro não excedentes de 5 minutos, pausa. Não vou ler a outra parte em azul, vou ficar aqui. Essas variações que não excedem 5 minutos não serão descontadas nem computadas. Professor, o trabalhador chegou 20 minutos atrasado. Conta. Por quê? Porque passou de 5. Ele chegou meia hora mais cedo. Vou computar? Vai. Por quê? Porque passou de 5. As variações no registro de ponto, no horário, no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, não serão descontadas nem computadas. Esta é a regra. Mas, desde que essas variações pequenas, somadas, não desrespeite o limite máximo de 10 minutos diários. Naquele meu exemplo de 4 minutos quando chega, 4 minutos no almoço, 4 minutos quando volta ao almoço e 4 minutos na hora de ir embora, ultrapassa 10. Dá 16 minutos. E você considera todos os 16 minutos. Tá bom? Beleza? Leia este dispositivo, né? Algumas vezes é um dispositivo que desafia e aparece bastante na prova. Beleza?
Tá joia? Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, lá no Instagram, @Professor Vinícius Mota. Tá joia? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.